sou Paloma Lobato e esse é o videocast Saúde Bucal. Aqui você encontra sempre um bate-papo sobre as principais dicas de saúde bucal, as tendências e também as novidades da área. Por muito tempo, pacientes com perda óssea necessitavam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos de alta complexidade de execução e com muitos riscos de complicações. Com o avanço da tecnologia, é possível tratar esse tipo de problema de maneira minimamente invasiva. E para falar com a gente sobre esse assunto, vamos conversar com o cirurgião dentista Paulo Almeida, que também é especialista em implantodontia. Bom, doutor Paulo, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Saúde Bucal. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e espero poder estar esclarecendo os pacientes sobre esse tema muito importante da odontologia. Olha, doutor Paulo, para a gente começar, eu estou percebendo aqui que o senhor tem um sotaque diferente, não é aqui de Belém, então conta um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência com, a cirurgia de forma geral, né, com a sua área aqui na cidade. Eu comecei a trabalhar aqui na cidade de Belém em 2013. Eu tinha acabado de terminar o meu mestrado na cidade de Campinas, na Faculdade São Leopoldo Mandique, e me indicaram a cidade de Belém para, de repente, estar abrindo um curso, né, coordenando um curso de implantodontia. Então, em 2013, eu conheci a Associação Brasileira de Odontologia, né, a ABO Pará, fiz uma solicitação para poder iniciar um curso de implantodontia aqui na época, que foi aceito na época pela presidente, né, doutora Lucila Janete, e desde então, gradativamente, as coisas foram acontecendo de uma forma natural e eu acabei coordenando, né, os primeiros cursos de implantodontia, atualização em implantodontia da ABO Pará. E ao longo desses anos, nós hoje temos cursos de especialização em implantodontia, fazemos cursos internacionais e agregando toda a minha experiência, né, ao longo desses 30 anos de formado, eu comecei a colocar em prática aqui na cidade de Belém, para as pessoas que realmente necessitavam de tratamentos com implantes dentários. Já fiz várias cirurgias aqui desde 2013, atendendo pacientes particulares, como também os pacientes que nos procuram nos cursos de especialização em implantodontia da BO. Então, já são 10 anos que o ano que vem a gente vai comemorar dessa minha vinda para Belém todos os meses. Certo. E para a gente começar aqui com as nossas perguntas, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que são essas perdas ósseas e quais são as consequências desse tipo de problema. Ok. As pessoas que perdem um elemento dentário, se imediatamente não for colocado o implante dentário, se ela tem ainda massa óssea para receber esse implante, que na verdade é um pino de titânio ou um pino de cerâmica, que sobre ele é colocado uma coroa dentária. Então, aquela pessoa que tem a estrutura óssea ainda mantida, não teve assim um problema periodontal, porque tem dois tipos de perdas ósseas. Aquela que o paciente procura o cirurgião dentista e já tem uma doença periodontal avançada, aonde ele tem o dente ainda na sua arcada dentária, né, na sua boca, porém, esse dente já tem mobilidade, já teve uma perda expressiva de osso. Então, muitas vezes, esse paciente ele vai perder esse dente, tem que passar por um processo de enxertia óssea para futuramente colocar o implante. Então, isso é um ponto. A segunda questão é quando o paciente, por exemplo, ele perdeu um elemento dentário por uma fratura. Ele caiu, fraturou aquela raiz. Para esse paciente que tem a massa óssea preservada, é indicado, no dia que foi removido esse dente fraturado, condenado, já colocar o implante na hora. Porque os estudos dizem que para cada ano que se passa, vamos dizer, o primeiro ano que a pessoa perde esse dente e não coloca o implante, ele perde, em média, 25% do volume ósseo daquela região. E isso vai evoluindo ano após ano. Então, basta perder um dente que já começa a ter algum tipo de problema. Perdeu um dente, já começa a ter essa perda óssea. Na parte da maxila, essa perda óssea, né, na arcada superior, no maxilar superior, essa perda óssea ela se dá, num primeiro momento, em volume, em espessura. Então, o paciente começa a perder toda essa massa óssea aqui da frente, né, vestibular do rosto.
Já na arcada inferior, na mandíbula, essa perda inicial ela se dá em altura. Então é diferente, né, o processo na maxila e na mandíbula. Mas aí que eu falo, é importante perder o elemento dentário, seja um, seja dois, procure o cirurgião dentista imediatamente, se possível, extrair esse dente condenado e já colocar um implante, é o benefício que essa pessoa vai ter para evitar problemas futuros. E para aqueles casos que a pessoa já tem uma doença periodontal, foi no periodontista, fez vários tratamentos e realmente não conseguiu manter aquele dente em função, que ele realmente vai acabar sendo extraído, existem processos aí de enxertias ósseas, se for o caso, para futuramente receber um implante que vai suportar uma nova coroa dentária. Doutor Paulo, o senhor falou sobre doenças periodontais. Quais são as principais doenças que podem causar essas perdas ósseas? Um dos fatores que leva a essa perda óssea são acidentes. É comum as pessoas estar fazendo esporte, tá andando na rua, às vezes até pessoas, mesmo pessoas jovens, acabam tropeçando, cai, esse dente acaba sendo fraturado. Então tem pessoas jovens que perdem dentes por acidente. Porém, a maior parte das pessoas que perdem dentes são pessoas aí na faixa dos 35, 40 anos para frente. Tudo começa com uma inflamação na gengiva que chama gengivite. Então a gengiva ela começa a ficar inflamada, vermelha, dolorida, que se ela for no cirurgião dentista, de preferência aí num periodontista, e fizer um tratamento aí para gengivite, às vezes uma simples orientação de higienização para esse paciente, com técnicas de escovação, escovas apropriadas, pastas dentais apropriadas, colutórios, enxaguatórios, já é possível tratar essa gengivite, sem técnicas mais avançadas. Agora, uma vez não tratada a gengivite, esse processo vai evoluir para uma doença periodontal. A doença periodontal envolve perda óssea. Então, começou a perder osso, o dente começa a amolecer com uma mobilidade. Se não for tratado, parado com esse problema periodontal, a perda óssea continua, até o ponto que começa a ter infecções bucais, a pessoa começa a ter sangramento associado à secreção realmente purulenta. E em casos mais graves, a pessoa acaba perdendo, na verdade, todos os dentes da boca toda. Certo. Doutor, esse problema, ele atinge mais homens ou mulheres ou não faz diferenciação? Não, é um problema que atinge toda a população em geral. Não cuidou do dente, não teve escovação, não procura o dentista a cada 6 meses, ele é um sério candidato a desenvolver uma doença periodontal mais agressiva, mais avançada. Tá. E no caso, a perda dentária, ela pode causar outros tipos de problemas de saúde? E se sim, quais são esses problemas? Muitos problemas de saúde. Para os pacientes aí que estão nos escutando, pessoal, o assunto é sério. Vocês precisam participar, né? Todas as pessoas, nós temos que procurar o cirurgião dentista a cada 6 meses. A prevenção é a palavra-chave. Não quer ter problema no futuro. Não quer ter gastos, né, monetários no futuro, grandes com o cirurgião dentista. O segredo, Paloma, é a prevenção. Então, a pessoa que está sempre no dentista dificilmente vai ter um problema periodontal, com exceção que essa doença periodontal ela é também hereditária. Então, as pessoas que não fazem esse programa preventivo semestral, associado à hereditariedade, tem uma grande chance de perder todos os seus dentes no futuro. Certo. E qual é o melhor tratamento para esse tipo de problema? Hoje em dia, o melhor tratamento, uma vez que o melhor, na verdade, tratamento é a prevenção. Tá no dentista a cada 6 meses. Porém, o problema já está instaurado. Ele já está com problema de perdas dentárias. Ele vai fazer uma consulta aí já com o implantodontista, que é o especialista, né, que vai reabilitar esse paciente através dos implantes dentários. O implantodontista vai fazer a avaliação clínica através de radiografias, tomografias, modelos como esse daqui, que são protótipos da face do paciente, onde nós vamos estudar
o tamanho da perda óssea desse paciente e através de toda uma documentação, exames laboratoriais, exames sanguíneos, nós vamos determinar qual o melhor tratamento para essa pessoa. Então, aquela pessoa que perdeu um dente, tem todos os dentes da boca, por um acidente, perdeu um dente, é o que eu falei. No momento da extração dessa raiz fraturada, já coloca o implante na hora, juntamente com o biomaterial, naquele espaço que fica entre o alvéolo dentário, onde estava a raiz, é colocado o implante. Então, entre o implante e o alvéolo, é preenchido com biomaterial. Isso aí é fundamental hoje em dia, Paloma. Muitas pessoas vão procurar, às vezes, o dentista, que não é um dentista especialista. Ele faz implante, mas não tem essa bagagem toda de biomaterial, de técnicas cirúrgicas mais avançadas. Ele só coloca o implante. Essa pessoa vai ter um implante, mas muitas vezes vai ser um implante sem estética. Não foi pensado em colocar o biomaterial, um pilar estético, um dente estético para aquele paciente. Então é importante também o cirurgião dentista que está nos escutando partir para a especialização. A atualização ela dá uma base muito boa para o dentista começar dentro da especialidade. Aí ele vai se especializar para oferecer o que tem de melhor para os pacientes. Então, voltando à sua pergunta, o paciente perdeu um elemento dentário por acidente, o que é o melhor hoje em dia? Remover o dente condenado e já colocar o implante imediatamente. Então, para quem está nos escutando, tem um dente para ser extraído, não extrai para depois procurar o tratamento com implante. A indicação é, quando pertinente, depois de todo esse estudo, se é indicado isso para ele. Sendo indicado, o benefício dele é extrai o dente, coloca o implante, faz o uso desse biomaterial para manter esse volume ósseo. E muitas vezes ele já coloca um dente provisório na hora. Dificilmente alguém vai saber que ele perdeu aquele dente. Isso nós estamos falando para um elemento dentário. Então, para esse caso, ele não vai ter perda óssea. Pelo contrário, ele vai manter a sua massa óssea sem ser prejudicado pela perda, porque ele já vai ter um implante instalado imediatamente. Agora, o que muito acontece são pessoas já com perdas, já perderam todos os dentes, ou então estão com a maioria dos dentes amolecidos, ou ficaram aí com 3, 4 dentes. Para esses pacientes, como nesse modelo que nós estamos analisando, esse é o modelo de um paciente que me procurou, para me fazer a avaliação da massa óssea dele, a avaliação radiológica dele. Então, nós observamos, Paloma, que esse paciente ele tem uma perda óssea expressiva. Observem aqui quem está aqui nos prestigiando, né, com esse videocast. O paciente perdeu toda a massa óssea dessa bateria anterior. Aqui era para ter dente antes. E o paciente perdeu toda a massa óssea. Aqui atrás também, ele perdeu o osso que fica, vamos dizer, próximo aqui da maçã do rosto. Então, isso nós chamamos, né, na linguagem odontológica, maxilas atróficas. Popularmente, né, para o leigo, para as pessoas entenderem, é uma perda óssea avançada, onde muitos desses pacientes usam dentadura, Paloma, e não tem mais como colocar implante. E existem milhões de pessoas no mundo todo, milhões, nesse tipo de situação, que já perderam todos os dentes ou estão prestes a ficarem sem dentes, usam dentadura. Só que quando eles vão no dentista, Paloma, o dentista ele fala, olha, não tem mais como pôr implante, a não ser que faça um enxerto ósseo de toda a arcada dentária, Paloma. Só que quando nós partimos para o enxerto ósseo, de uma arcada total, por exemplo, aqui como da maxila, são cirurgias mais invasivas, cirurgias grandes. O paciente vai ficar um ano e meio para ver o resultado final desse tipo de procedimento do enxerto. E assim mesmo, há uma pequena probabilidade de ter problema de perder o enxerto, uma infecção pós-operatória. Para depois de um ano e meio, ele está reabilitado com uma prótese fixa sobre sua arcada superior. Vamos falar da arcada superior, por exemplo. Então, Paloma, hoje em dia existem técnicas mais avançadas. Você, paciente que usa dentadura, existem técnicas avançadas sem ter mais que fazer enxerto ósseo quando nós falamos de toda a arcada, Paloma. Certo. Aqui em Belém, o Instituto de Cirurgias da Face, ele é um referencial, né, nesse tratamento de maxila atrófica.
Como ele é feito esse tratamento dentro do instituto? Quais são os diferenciais? Como é que funciona? O ICF, ele atende vários tipos de especialidades, tanto da área médica como da área odontológica. Eu tenho feito cirurgias no ICF, no Instituto de Cirurgias da Face, aqui em Belém, que fica localizado ali na DOCA, já há algum tempo. O paciente nos procuram para casos avançados como esse, de maxilas atróficas, né, de perdas ósseas significativas no maxilar superior. Como eu disse, é feito todo um planejamento, Paloma. Qual que é o passo a passo? Vamos, então, orientar quem usa dentadura e quer se livrar da dentadura. Ele vai nos procurar. Eu vou fazer, no meu caso, né, quem me procurar, um exame clínico. Eu vou avaliar o tamanho dessa perda óssea desse paciente que usa a dentadura do arco superior. Nós vamos pedir aí exames tomográficos. E depois de eu estudar a tomografia do paciente e constatar que ele tem uma atrofia óssea severa, uma perda óssea severa, eu vou pedir o protótipo. Esse protótipo é o modelo do rosto do paciente impresso em resina. Então, com esse protótipo aqui, eu vou fazer a cirurgia do paciente no protótipo. Antes de ir para o centro cirúrgico, essas cirurgias podem ser feitas, Paloma, na clínica, no consultório odontológico, com uma sedação bucal. Pode ser feito na clínica com anestesia local, né? E também uma sedação endovenosa, o paciente toma anestesia na veia, como no hospital, como no ICF, com anestesia geral. Eu prefiro com anestesia geral, que é uma cirurgia mais tranquila para o paciente. Ele entra cedo no centro cirúrgico, no ICF, e sai de tarde. A gente geralmente dá alta à tarde para o paciente. Então, eu faço todo o procedimento cirúrgico nesse protótipo. Como também em softwares no computador. Eu tenho softwares específicos que existem, nós fazemos a cirurgia virtual, a cirurgia no modelo, e depois de tudo planejado, conversado com o paciente, tirado suas dúvidas, nós vamos para o ICF. O ICF é um instituto de uma estrutura, uma infraestrutura avançadíssima aqui em Belém. Nós temos excelentes anestesistas, tem o Dr. Rui, outros anestesistas que trabalham com a gente. E é uma cirurgia assim, tranquila, mais rápida, o paciente fica confortável, ele dorme, quando ele acordou já está todos os implantes colocados no seu maxilar, para logo em seguida ele receber a sua prótese fixa sobre esses implantes. Doutor Paulo, a gente sabe que qualquer procedimento cirúrgico ele não é um procedimento muito barato, né? Não é tão... nem todo mundo pode custear um tratamento como esse. Em caso de paciente que de repente não tem condições, existe alguma alternativa para esse paciente também? Olha, antes de responder essa sua pergunta, uma coisa que me chama a atenção. Existem muitas pessoas, é incrível, investem em bens móveis, tem casas, fazendas, apartamentos de cobertura, iates, lanchas, até avião. Existem muitas pessoas com poder aquisitivo que podem investir num tratamento desse e, por incrível que pareça, Paloma, usam dentadura. Gente, nós estamos no século XXI. Existe... eu fiz um artigo científico, eu publiquei, e que eu comprovei cientificamente, está num periódico internacional de uma revista de Londres, que eu comprovei nessa minha pesquisa que uma prótese fixa sobre implantes dentários, né, de boca toda, que é possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, muitas pessoas que têm condição financeira merecem estar com dente fixo hoje no século XXI. Para que usar dentadura? O que acontece, Paloma, é que muitos têm medo. Tem dinheiro, mas tem medo. Nós temos hoje procedimentos que nós vamos falar de técnica aqui no videocast, mas existem técnicas mais avançadas, tratamentos mais rápidos para essas pessoas que têm medo. A gente vivencia isso hoje todo dia. Pessoas que têm condição financeira, mas têm medo. Então, você que está nos escutando, que tem sua lancha, que pretende aí trocar por uma lancha aí do ano de 2023, gente, comprar aí um carro novo, né? Invista na sua saúde bucal. Com certeza, sua qualidade de vida vai melhorar muito. Isso eu provei cientificamente. Agora, obviamente, eu gostaria de ajudar muitas pessoas, todas as pessoas que me procuram.
há uma camada da população que não pode estar investindo num tratamento como esse. Existem alguns programas sociais que, como eu trabalho na Associação Brasileira de Odontologia, eventualmente existem alguns programas sociais mais acessíveis à população do modo geral, que na consulta odontológica nós vamos direcionar esses pacientes, se for o caso. Certo. Então, quem de repente, porventura, não tem essas condições, também tem uma oportunidade de fazer esse tratamento, né? Sim, nós podendo ajudar as pessoas, é o nosso dever, né, como cirurgiões dentistas e eu como implantodontista. Agora, o importante é que todo mundo sorria e mastigue com segurança, gente. Existem aí muitas histórias que provavelmente nos próximos videocasts nós vamos falar de pessoas que passam constrangimento por usar dentadura. Então, pessoal, vamos deixar a dentadura na gaveta e vamos investir aí na sua qualidade de vida, na sua autoestima. Vamos aí rejuvenescer. Deixa para trocar o carro aí daqui a um ano. Vamos investir aí, né, na qualidade de vida da sua saúde bucal. Sem dúvidas, é saúde, né? Então, nada melhor do que cuidar da nossa saúde como prioridade. As outras coisas vêm depois, né? Com certeza. Doutor Paulo, você estava falando sobre técnicas e tudo mais. Qual é a melhor técnica cirúrgica para quem tem esse tipo de problema? Paloma, vamos falar aí de arcadas completas. Vamos falar da maxila, do arco superior. Como eu falei alguns minutos atrás, antigamente se fazia enxerto ósseo da boca toda, a pessoa já não tinha mais os dentes, ou então estava com os dentes já para perder, não tinha mais essa massa óssea, o paciente fazia enxerto total de toda a parte do maxilar superior. Aonde que nós íamos buscar esse osso perdido? Antigamente, o paciente removia osso da crista ilíaca. É um osso aqui da região aqui da cintura, que era removido no hospital com anestesia geral, uma quantidade de osso significativo da crista ilíaca. Esse osso era fracionado e era parafusado, enxertado em todo o maxilar do paciente. O que acontecia? O paciente ficava com a boca com uma massa óssea já regenerada e depois ficava com uma muleta, andando com a muleta, porque ficava daí com problema da bacia dele, aqui na cintura dele. Com dores, era o que tinha na época, gente. Remover o osso aqui da cintura. Algumas vezes removia osso da calota craniana. O neurologista removia esse osso do crânio dele e usava para enxertar na boca. Era o que tinha aí 30 anos atrás. Com o advento das novas tecnologias, eu particularmente não faço mais enxerto. Tem indicação? Tem. Tem dentistas que fazem enxerto até hoje. Porém, nós temos que ficar atualizados. Hoje em dia, existem vários tipos de implante para utilizar nesses pacientes com perdas ósseas severas, sem ser remover o osso dele mesmo. O top hoje em dia, né, de tratamento é implantes zigomáticos. Esse implante daqui, em azul, isso aqui é um modelo de um paciente que tem uma perda óssea severa. Para quem, então, perdeu todos os dentes da arcada do arco superior, Paloma, não vai mais fazer enxerto. Nós fazemos todo esse planejamento que eu já falei, em modelo, em software. Tudo planejado, nós vamos colocar implantes zigomáticos. Aqui na maçã do rosto, esse é o osso zigomático. A pessoa, muitas vezes, não tem mais como colocar implante convencional, implante do tamanho de raiz, Paloma. Então, nós colocamos esse implante zigomático, é um implante que ele tem um comprimento maior, geralmente aí de 3 a 6 centímetros. Ele entra via boca, por dentro da boca, e vai ficar ancorado aqui na maçã do rosto. Geralmente 2 implantes zigomáticos de cada lado, ou um de cada lado e 2 implantes menores aqui nessa área anterior, é o suficiente para ele receber uma prótese fixa de arcada completa. O paciente faz essa cirurgia, por exemplo, lá no ICF. De manhã, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, ele está com todos os dentes fixados nesses implantes. É rápido, é o que nós temos de moderno hoje em dia. É só zigomático? Não. Muitas vezes eu coloco implantes zigomáticos com implantes convencionais, quando tem um pouco de osso na arcada superior aqui na frente, da maxila.
Casos onde eu não consigo colocar 4 zigomáticos, principalmente pessoas de uma idade mais avançada, tem um osso zigomático não tão espesso. Então não dá para colocar 4 zigomáticos, nós vamos colocar um de cada lado. Eu fui o pioneiro, Paloma, aqui no estado do Pará, de implantes transnasais. Quando eu não consigo colocar 4 zigomáticos, eu consigo pelo menos colocar um zigomático de cada lado e um implante que ele chama transnasal. Ele passa por dentro do nariz, na lateral aqui do nariz, e ele é fixado nesse osso aqui nasal, que também nós chamamos de processo frontal da maxila. Ele passa aqui esse implante na lateral do nariz, por dentro do nariz mesmo, aqui na lateral desse osso, e fica preso aqui, nessa região. Chama implante transnasal. Com transnasal e zigomático, eu também entrego uma prótese fixa de arcada completa para esses pacientes. Existe implante pterigoide, Paloma, que ele é colocado aqui na região do último dente, vamos falar de uma linguagem que o pessoal entenda, na região do dente do siso. É uma região onde nós colocamos um implante que ele vai ficar ancorado nesse osso aqui, nesse processo piramidal do osso esfenoidal, que nós falamos processo pterigoide. Nesse osso, ele também serve para ser ancorado o implante, que também serve para segurar uma prótese de boca toda. Geralmente são esses implantes que a gente tem utilizado. Você não me perguntou, mas eu vou adiantar que faz parte da técnica cirúrgica. E se não der para colocar nada disso? Tem algo que nós podemos colocar? Pessoal, eu estou trazendo de Portugal, em primeira mão aqui, para a população paraense. Existe uma técnica, se eu não consigo colocar transnasal, a perda óssea, vamos falar naquela perda extrema. Você que usa dentadura, e já foi em vários dentistas, todo mundo falou para você que não tinha mais jeito, que era enxerto, mas nem enxerto dá para fazer. Tem o zigomático. Não tem nem como pôr o zigomático. É um paciente já com uma idade mais avançada, 80, 85 anos. Chegou a solução para essas pessoas, Paloma. Eu estou trazendo de Portugal uma tecnologia nova. Quando não dá mais para fazer nada, não dá para pôr zigomático, convencional, pterigoide. Isso daqui, pessoal, é um implante feito à medida também para o paciente. Ele faz um exame de tomografia, tem um software computacional e tem um dispositivo de titânio que já vem pronto. Isso aqui é só uma amostra, tá? É um modelo para mostrar para o paciente, mas esse dispositivo, Paloma, ele é de titânio. Esse dispositivo ele vem pronto, nós vamos fazer a cirurgia e fixar esse dispositivo no osso do paciente, no osso remanescente. Muitas vezes nós encontramos um mínimo de osso aqui nessa região aqui do nariz, tá? Nessa região aqui, em volta do nariz. Aqui no céu da boca, algumas áreas para prender um pequeno parafuso. E mesmo no zigomático, não necessariamente no osso zigomático, mas no arco zigomático. Aqui, olha, nós conseguimos colocar um parafusinho menor. Fixa esse dispositivo e a pessoa, na hora, já sai, acaba a cirurgia. É um procedimento que nós podemos fazer com anestesia local. Eu faço a cirurgia, na hora, aquele paciente que estava usando dentadura, ele já sai com dente fixo, Paloma. É uma tecnologia avançadíssima que eu estou trazendo em primeira mão para quem usa dentadura. Então, não tem mais desculpa, Paloma. Então a gente pode dizer que não tem caso perdido. Tem solução para qualquer tipo de... Tem solução. Desde que o paciente procure um profissional aí especializado que trabalha com essa tecnologia, é só querer. Certo. Doutor Paulo, a gente está falando sobre tratamentos, né, tudo mais. Existe alguma contraindicação para algum desses tratamentos? Existe. Tirando toda essa parte de planejamento que eu falei, nós avaliamos a história médica do paciente, são pedidos exames laboratoriais. Nós pedimos, quando é feita a cirurgia com anestesia geral, nós pedimos o risco cirúrgico para esse paciente. Ele vai procurar o médico dele, o cardiologista, ele vai fazer uma consulta pré-anestésica. Se for diagnosticado por mim, pela minha equipe, qualquer problema nos exames laboratoriais, nós vamos encaminhar ele para determinada especialidade. O médico vai avaliar, vai ver se ele está apto para a cirurgia. Muitas vezes o paciente quer fazer uma cirurgia de zigomático, mas ele tem um problema aí de sinusite, ele tem muco,
dentro do seio maxilar. Então ele vai no otorrino, faz um tratamento para remoção desse muco, às vezes uma sinusite que ele vai ter que tratar, para depois fazer a cirurgia. Então tem casos que ele não pode naquela hora fazer o procedimento, mas ele faz um tratamento com a especialidade médica pertinente para depois fazer o implante. Agora, tem contraindicações. Uma pessoa com uma diabetes não controlada, com uma outro tipo de comorbidade que impeça uma cirurgia, pacientes às vezes com uma idade muito avançada que tem vários outros problemas de saúde, aí nós vamos avaliar caso a caso junto com o médico desse paciente para ver se nós podemos ou não fazer a cirurgia. Mas antes de tudo, há um estudo, né, da saúde dele. Geralmente, nós conseguimos aí fazer cirurgia em todos os pacientes. São raros os casos onde nós não pudermos fazer essas cirurgias. Inclusive, pessoas com 80 anos, com 85 anos, 90 anos, pode fazer esse tipo de cirurgia? Se ele tiver com a saúde em ordem, ele pode sim, Paloma. Interessante saber disso, né? Porque muita gente acha que não é possível, que não tem a menor possibilidade de uma pessoa mais idosa, né, 90 anos, de fazer um procedimento cirúrgico. Pode, principalmente com essa técnica aqui que eu trouxe de Portugal, se chama implantise, esse implante. São cirurgias que nós podemos fazer aí com anestesia local. Ele sai com o dente, na mesma, acabou a cirurgia, vai fazer, dá o ponto, né? Vamos fazer a sutura, já entramos com a prótese dele, já sai, acaba a cirurgia, sai com dente fixo. Sim, você que está nos escutando, o que eu escuto bastante, sabe o que é, Paloma? Mas pessoas às vezes com 40, 50 anos. Já estou velha para investir num tratamento como esse. Eu vou investir um dinheiro. Gente, você não trabalhou a vida inteira? Você deu duro, trabalhou, criou seu filho, o filho foi para a faculdade. Velho, por quê? Velho está na sua cabeça, gente. É um bate-papo informal, né? Mas a velhice está na cabeça das pessoas, Paloma. Eu escuto muito, já estou velho. Você vai deixar esse dinheiro para quem, se for o caso? Invista na sua saúde, vamos ter qualidade de vida. Nós, profissionais da área da saúde, estamos aqui para ajudar esses pacientes. Eu já fiz implantes, vou citar um caso da minha família. Um tio-avô meu estava com 92 anos, ele colocou implantes aqui na mandíbula, fiz uma prótese fixa para ele com 92 anos. Vamos viver com qualidade de vida. Hoje em dia as pessoas vivem muitos anos. Cada ano que passa, um ano a mais de vida que essa pessoa ganha, né? Vamos ganhar na qualidade de vida, é sua vida social. Vamos deixar aí os constrangimentos, de repente, para um outro videocast. Mas as pessoas passam constrangimento, não pode comer, tem vergonha aí do seu marido, do Às vezes até para falar, né? Tem dificuldade por causa da dentadura. Sim, tem que ficar usando aqueles fixadores que existem, que compram em farmácia, que é uma cola, é uma goma. A pessoa tira, aquilo lá é grudento, gente. Sabe? É uma alternativa para, de repente, fixar uma dentadura? É uma alternativa. Tem pessoas que, de repente, não pôde investir, né, num tratamento como esse. Mas quem usa sabe o que eu estou falando. É grudento, tira, fica aquela cola, vira um angu, brincando, né? Só quem usa sabe o que eu estou falando, com certeza está concordando comigo. Por isso, existem técnicas mais avançadas. Não é porque você tem aí 50 anos é velho? Não é, gente. 60 é velho? Não é. Eu até acho engraçado falar paciente da terceira idade. Gente, que terceira idade é essa? Hoje você vê pessoas aí com 60, 65, 70 anos que você não fala a idade que tem. Ainda se tiver com uma prótese fixa, a qualidade de vida vai lá em cima, gente. Com certeza, são pessoas super ativas, né? Então por que não ter um sorriso bonito? Com né? certeza. Investir no seu sorriso, nada melhor do que investir no seu sorriso. E doutor, assim, falando sobre a cirurgia, quanto tempo, em média, dura uma cirurgia? Como é esse pós-operatório? É tranquilo? Como é que é? Quando é para um implante, é uma cirurgia rápida. O implante, você vai procurar um cirurgião que tem prática, 10 minutos ele coloca o implante. Mas, em média, para um dente, até ele colocar o implante, fazer o biomaterial, quando é aquele caso que a pessoa fratura, né, tem que remover um dente, receber o dente provisório na hora. São cirurgias aí de 40 minutos, vamos incluir na parte protética, para quem tem experiência, 1 hora. Para esses casos, realmente, que a pessoa usa dentadura, que é uma cirurgia aí, nós falamos avançada, porque muitas vezes tem que ir para o hospital, sobre anestesia geral. Em média, para colocar esses implantes, é uma média aí de 1h20, para colocar esses implantes mais avançados. Quanto mais experiência o profissional tem, mais rápida é a cirurgia. O tempo cirúrgico
entre colocar os implantes, fazer a sutura, dar os pontos, geralmente aí para começar e terminar a cirurgia, vamos colocar 3 horas. Quanto mais experiência o profissional tem, mais rápida é a cirurgia. Antigamente, Paloma, para casos que eu vou para o hospital, eu fazia a colocação dos implantes e já fazia toda a moldagem sobre esses implantes para o paciente receber uma prótese. Hoje em dia, não. Para quando eu estou no hospital, eu faço a parte cirúrgica, o paciente depois vai para o conforto, no fim do dia ele sai, e eu deixo para fazer essa moldagem no dia seguinte, para ele receber a sua prótese ou fixa, definitiva ou provisória. No dia seguinte, para não ficar o paciente muito tempo entubado, com anestesia geral. Mas são procedimentos, quando é boca toda, vamos colocar em uma média de 3 horas. E esse pós-operatório? A gente sabe que a gente faz uma cirurgia na boca, a gente sai, o dentista deixa a gente tomar um sorvete. Pode ou não pode? Sim, cada paciente reage de um modo diferente, tá? Tem pessoas que, dificilmente, para falar a verdade, eu tenho problema, quando eu opero, com pós-operatório. Principalmente quando ele faz no hospital, porque o anestesista, ele coloca na veia antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Então, o paciente já sai com uma carga lá da cirurgia de medicamentos para evitar inchaço, edema, dor. O que a gente observa, muitas vezes, é um pequeno hematoma, fica um pouco roxo, essa região aqui do osso zigomático, mínima dor. Como que a pessoa vai cuidar disso? Analgésicos anti-inflamatórios, às vezes um analgésico um pouco mais forte. E no primeiro dia é isso mesmo, dieta líquida e pastosa, vai ficar na base de sorvete, da gelatina, comida bem morninha. No dia seguinte também, uma comida mais batida no liquidificador. E quando é carga imediata, quando nós entregamos a prótese logo em seguida para ele já começa a mastigar com moderação, devagar. 1 semana, 15 dias aí, ele já nem lembra mais que fez cirurgia. Mas então a recuperação, doutor, por exemplo, uma pessoa que trabalha, ela faz a cirurgia hoje, ela consegue retornar às suas atividades normalmente com quanto tempo, mais ou menos? Geralmente, a gente pede aí de 3 a 5 dias para ele estar voltando a trabalhar normalmente, ter sua vida diária restabelecida. Se a cirurgia é feita numa quarta-feira, vamos dizer que, por exemplo, na segunda-feira ele já está apto para o seu trabalho. E a atividade física? É liberado? Como é que funciona? Eu peço, geralmente, que a pessoa, nos 4, 5 primeiros dias, faça repouso, evite ficar perto de panela, lugares muito quentes, fique aí na base, né, do líquido, do pastoso. Mas atividade física, geralmente, é o próprio paciente que vai se observar. Passou aí 3, 4 dias, eu estou legal, não inchou, não doeu, é carga imediata, já estou com meus dentes, pode ir na academia, fazer uma esteira de leve, quem faz musculação, levantar peso, mas assim, sem exagero nessa primeira semana. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente conversou logo no início, o senhor falou sobre pessoas que têm medo, né? Medo de passar pelo procedimento cirúrgico e tudo mais. Quais dicas o senhor deixa para essas pessoas que ainda se sentem inseguras de realizar um procedimento como esse? É a confiança no profissional. Procurem um profissional capacitado, um especialista, alguém que entenda do assunto. Existem muitas pessoas hoje em dia que fazem implante, mas fazem assim, o implante básico, o implante unitário, pequenos enxertos ósseos. Para perdas ósseas realmente avançadas, falando, precisa procurar um especialista com bagagem, que entenda do assunto. Então, a primeira coisa é a confiança no profissional. Procurar um profissional capacitado. Ver qual é a experiência desse profissional. Bater um papo com esse profissional. Eu me identifiquei com esse profissional, realmente ele entende do assunto. Primeira coisa, então, é a confiança. Segundo, a confiança agregado ao profissional que ele está procurando. É importante, muitas vezes, ele procurar aí uma clínica privada. Existem aí muitos convênios que trabalham com implantes, porém, muitas franquias. Há o problema de que hoje, por exemplo, em franquia, ele vai num dia, tem um dentista, amanhã ele vai, é outro que está atendendo. Então, procurar realmente uma clínica, né, onde sempre esse profissional vai estar lá. Se ele precisar procurar o profissional amanhã, esse profissional vai estar lá, ou tem a equipe dele dando toda a retaguarda. Isso é muito importante as pessoas levarem em conta. Não só procurarem um tratamento por causa de preço.
Muita gente só vai atrás de preço baixo. Gente, não é por aí. Preço com o profissional, a gente discute, a gente divide, se for o caso. Mas é confiança no profissional, um profissional capacitado, com um currículo aí alto para estar reabilitando esses perfil de pacientes. O que mais que eu posso falar? Quando a cirurgia é feita no consultório, muitas vezes, para quem tem medo, a gente cede esse paciente com um comprimido, o paciente fica bem relaxado. Quando é no hospital com anestesia geral, ele não vai ver nada. Ele apaga, dorme. Quando acordou, já está com todos os implantes instalados. Então, venham nos procurar. Nós vamos explicar todo o passo a passo do tratamento, vamos dar opções de tratamento para esse paciente e, na conversa, tirar todas as suas dúvidas. Mas aquilo que eu falei, invistam na saúde bucal. Doutor Paulo, é sempre importante lembrar, né, que não é um gasto, é investimento na saúde. E que, às vezes a pessoa quer pagar mais barato, mas o barato também, muitas vezes, sai caro para aquele paciente. Sim, né? Muito caro, tá? Muito caro. E o que eu posso falar, não há dinheiro que pague a pessoa sorrir com segurança, Paloma. Você imagina você ir numa churrascaria, você está com a sua família, aquele momento de... nós estamos aí chegando no Natal, de confraternização. Você poder comer com segurança, pegar aquela carne, aquela picanha, morder aquele pão, aquele churrasco com segurança. Agora, quem usa a dentadura? Você que está me escutando, consegue pegar e puxar realmente, morder com segurança? Não consegue, é constrangedor. Então, vamos comer com segurança, vai sorrir, vai namorar, é tudo. Pegar seu neto, sabe? Viagem de férias, sem ter que ficar escondendo. Agora eu vou lá no toalete colocar a colinha, porque a cola já está perdendo efeito. É qualidade de vida. Agora, realmente, é um investimento. Você trabalhou a vida inteira, vamos investir na sua saúde bucal. Agora, obviamente, você falou em projetos sociais. Algumas vezes, nós temos na Associação Brasileira de Odontologia alguns projetos sociais que financeiramente vai ter um custo para essas pessoas menor, mas na consulta clínica nós conseguimos direcionar esse paciente se for o caso. Mas o importante é sorrir com segurança. E assim a gente finaliza hoje o nosso bate-papo. Conversamos com o Dr. Paulo Almeida. Foi um prazer enorme saber um pouco mais sobre esse assunto. E obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado e me coloco à disposição aí para dúvidas. Até uma próxima oportunidade, Paloma. Você acabou de assistir o Saúde Bucal, um videocast dedicado à saúde dos dentes e da boca. Até o nosso próximo encontro. Fique ligado. Tchau, tchau.